Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 20 a 22 do livro de Provérbios. Versículo 1 do capítulo 20. O vinho é chamado de zombador e a bebida forte de motivo de alvoroço. Ou seja, beber em excesso leva a brigas e ao abandono dos princípios do que é certo e errado. Está implícito que a bebedeira é comum entre os zombadores. Os governantes não deveriam beber para não ter sua capacidade de julgamento comprometida, nem apresentar um comportamento menos que exemplar. O povo de Deus precisa sempre estar em perfeito uso de suas faculdades mentais e pronto a sentir a direção do Espírito Santo. Versículo 4. A terra precisa ser arada em preparação para o plantio, mas o preguiçoso furta-se ao trabalho e não pensa no futuro. Sob o pretexto de mau tempo, o preguiçoso negligencia o cultivo de sua terra até que a época adequada tenha passado, de maneira que tem de mendigar na época da colheita. Versículo 5. O homem sábio tem grande discernimento para sondar as intenções mais profundas do coração e dali extrair bons conselhos. Versículo 6. Muitos professam ter bondade, mas poucos a praticam em seu relacionamento com outras pessoas. Versículo 7. O justo será recompensado com seus filhos, sendo abençoados por sua integridade, mesmo depois de sua morte. Versículo 8. O rei que se assenta para julgar os homens e executar as leis de Deus provocará terror no coração dos homens maus, que sabem que receberão o castigo pelos atos que praticaram. O rei classifica, separa e remove o mal. Versículo 9. A palavra para purifique é usada para uma pessoa ficar ritualmente limpa e adequada para a adoração no templo. Essa pergunta retórica destaca que nenhum ser humano é perfeito e que nenhum esforço humano pode remover o pecado. Só Deus pode perdoar pecados e purificar uma pessoa. Versículo 11. As ações de uma criança mostram o que ela é e o que sempre será, se não for educada corretamente e transformada pelo poder de Deus para ser o que ela deveria ser. Versículo 12. O ouvido e o olho são dois dos principais meios de se obter conhecimento e foram dados por Deus. Pode haver aqui uma advertência implícita contra o uso errado deles. O Senhor que fez ambos pedirá contas do uso que fizermos deles. Versículo 14. O comprador deprecia intencionalmente a mercadoria que está negociando a fim de diminuir seu preço. Depois ele se gaba de sua esperteza. Versículo 15. A riqueza é uma bênção quando obtida de maneira honesta, mas a sabedoria é mais desejável. Versículo 16. Era comum pegar roupas como garantia de algum empréstimo, mas elas sempre deveriam ser devolvidas ao pôr do sol. Qualquer um que de maneira tola assumir a responsabilidade pela dívida de um estrangeiro ou de uma prostituta, provavelmente jamais seria ressarcido. Por isso, jamais pagaria seu credor, a menos que sua própria roupa fosse tomada como garantia. Versículo 17. O que foi ganho ilegitimamente, mais tarde virá a pesar na consciência. Versículos 18 e 19. Não se deve tomar grandes decisões sem buscar os conselhos dos outros. Por outro lado, deve-se tomar cuidado com o que é trazido em deliberações privadas. O exemplo de fazer a guerra aponta particularmente para a necessidade de se encontrar conselheiros que possam manter o assunto em segredo. Versículo 20. Amaldiçoar é literalmente declarar inconsequente ou tratar com desprezo. Apagar a lâmpada é uma metáfora para uma morte antecipada. Versículo 21. Uma grande riqueza dada muito cedo será usada de forma tola e posteriormente não será abençoada na vida. Versículo 22. Vingar-se é exigir punição. Deus é responsável por punições e recompensas. Esperar envolve esperança. Versículo 23. A balança enganosa é utilizada pelo comerciante que deseja roubar seus clientes. A desonestidade é um pecado difícil de evitar. É fácil enganar quando se pensa que ninguém está vendo, mas isso afeta profundamente o âmago do ser. A desonestidade faz com que a pessoa se torne indigna da confiança dos outros e também não confie em ninguém. Eventualmente, impossibilita que a pessoa conheça a si mesma ou se relacione com outras. Versículo 24. A providência de Deus está sobre toda a criação e controla todas as criaturas, a quem ele conduz em direção a um fim desejado. O homem executa os planos de Deus sem saber por quê. Como então pode ele entender seu próprio caminho? O homem não consegue compreender os insondáveis propósitos da providência de Deus em sua vida. Por isso deve caminhar pela fé. Versículo 25. Um voto precipitado que não pode ser honrado é pior do que não fazer voto nenhum. Versículo 26. O rei sábio peneira os ímpios, debulhando-os como se moe o cereal na eira, a fim de extrair deles o que há de bom. Na Palestina, os cereais eram debulhados pelos bois que pisavam sobre as espigas, puxando uma roda com uma pá por cima delas. A palha era espalhada pelo vento e o trigo levado para os depósitos. Essa passagem é uma metáfora que se refere ao rei espalhando o ímpio e separando-o dos bons, a fim de que seu reino possa continuar em justiça.
Versículo 27. Deus usa o espírito do homem como uma luz para vasculhar seu íntimo e identificar o que é bom e ruim. O espírito é a sede da inteligência, da mente e da consciência. É através dessa sondagem que Deus traz à luz o que está dentro do homem. Versículo 28. Quando um rei é benigno e verdadeiro, seus súditos confiam nele e o sustêm como seu líder. Versículo 29. A glória dos jovens está na sua força, pelo que eles gostam de exibir seus atributos físicos em jogos e exercícios públicos. Muito poucos buscam sobressair em conhecimento e sabedoria. Já a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Eles não exibem mais sua força física, mas se distinguem por sua sabedoria e conselho. Versículo 30. Deus usa doenças e dores para lembrar ao homem o seu pecado, a proveniência de todo mal. Quer que se convença da própria potência e invoque o nome do Senhor no dia da angústia. Agora nós vamos estudar o capítulo 21. Versículo 1 do capítulo 21. Deus tem autoridade suprema sobre os líderes do mundo e às vezes decide influenciar as decisões deles para promover os seus propósitos na história. Versículo 2. As pessoas podem pensar que estão agindo de forma correta, mas Deus vê as intenções delas. Versículo 3. Deus quer que o seu povo faça o que é certo, justo e benéfico, em vez de meramente envolver-se em atividades religiosas. A adoração, os sacrifícios e as ofertas são inaceitáveis se não estivermos vivendo como Deus deseja. Versículo 4. Lâmpada é usada como um símbolo para os olhos, que transmitem a soberba dos perversos. Versículo 5. Os conselhos, avaliações e cálculos do diligente aumentam sua abundância, mas o que é apressado, impaciente e inquieto em sua ânsia de ganhar não será bem-sucedido. Versículo 7. Por rejeitarem a justiça, os ímpios serão destruídos pelos próprios métodos que usaram para destruir os outros. Versículo 8. O caminho tortuoso, que é perverso e enganoso, está posto em contraste com caminhos direitos, retos e justos que agradam a Deus. Versículo 9. Os telhados eram abertos como pátios, por isso morar numa pequena varanda ou num local achatado no canto do telhado deveria ser bastante desconfortável. Era melhor morar num barracão em cima do telhado do que em um amplo apartamento com uma mulher resmungona. No entanto, o marido sábio refletirá sobre os aspectos de seu comportamento que levaram sua mulher a tornar-se briguenta. Versículo 10. O desejo do ímpio de realizar o mal é tão forte que nem mesmo o vizinho será poupado se cruzar seu caminho. Versículo 13. Se quisermos que Deus atenda às nossas orações quando estivermos em necessidade, também devemos observar, perceber e reagir com amor às necessidades dos outros, adotando medidas práticas de acordo com os nossos meios e nossa capacidade. Versículo 15. A manutenção da verdadeira justiça estabelece o bem-estar daqueles que vivem de acordo com ela, mas aqueles que transgridem essa boa ordem são destruídos. Versículo 16. Abandonar a sabedoria é abandonar a própria vida e terminar entre os mortos, mas essa congregação dos mortos pode se referir ao ajuntamento dos mortos espiritualmente, dos incrédulos não arrependidos, dos mortos eternamente. Versículo 17. O vinho e o azeite eram bênçãos da parte de Deus, como também os prazeres. Mas quando as bênçãos de Deus são buscadas sem Deus, elas se tornam vícios. Versículo 18. Um resgate é uma quantia paga para a soltura de alguém. Entretanto, este provérbio não depende desse sentido específico, mas indica, em termos gerais, o juízo final, quando os justos serão vindicados e os ímpios serão derrotados. Versículo 20. Este provérbio aponta para a necessidade de economizar para o futuro. Pessoas prudentes, sábias, que planejam o futuro, terão suas necessidades satisfeitas na vida. Versículo 21. Aqueles que cultivam relacionamentos corretos e a lealdade encontram benefícios duradouros na vida. Versículo 22. A sabedoria é melhor do que a força na guerra e na paz. A sabedoria vence a batalha tomando a cidade ou defendendo-a. Versículo 25. O preguiçoso deseja somente os frutos, mas detesta o trabalho para produzi-los. Versículo 26. O pecado da cobiça caracteriza o preguiçoso do mesmo modo que a virtude da benevolência caracteriza o justo. Versículo 27. Deus abomina a hipocrisia, quanto mais há um plano para prejudicar os outros. O tipo de sacrifício dos ímpios é semelhante a uma tentativa de suborno. Versículo 28. O indivíduo que ouve pode ser aquele que presta atenção ao relato de um crime e assim pode apresentar um testemunho exato de segunda mão, ou pode ser a pessoa acusada que houve uma testemunha mentirosa contra ele e então oferece uma boa refutação. Versículo 29. O ímpio mostra-se obstinado, mantendo o que é conveniente para ele sem se importar com os outros ou com a verdade, enquanto o justo age com integridade. Versículo 31. Não se trata de uma condenação da preparação adequada, mas sim da confiança de achar que isso é suficiente para conseguir a vitória, em vez de confiar no Senhor. Agora nós vamos estudar o capítulo 22. Versículo 1 do capítulo 22.
22. Uma boa reputação é uma das consequências sociais da sabedoria. O bom nome de um indivíduo é seu caráter na vida e o modo como será lembrado após a morte. A estima é o respeito das pessoas e a graça de Deus, um benefício da sabedoria. Versículo 3. O sábio se afasta quando percebe que o pecado está se aproximando, mas os ingênuos vão direto em sua direção e sofrem as consequências. Versículo 4. Os que permanecem fiéis a Deus receberão essas bênçãos no seu devido tempo. Todos os membros do povo de Deus estarão entre os que herdarão a terra. Agora mesmo, os pobres que servem a Deus são considerados ricos em riqueza espiritual e honra. Versículo 6. Ensinar a criança no caminho em que deve andar fala da necessidade de se orientar a criança para se ajustar aos desafios da juventude. Os jovens são conhecidos pela insensatez e falta de prudência ou juízo. Deixados por si mesmos, eles caem em desonra. Assim, se um jovem for instruído de um modo apropriado à sua idade, é provável que ele permanecerá firme. No entanto, isso não constitui uma promessa e não faz o professor o responsável pelo aluno. Versículo 7. Esse versículo é uma advertência a nunca tomarmos um empréstimo sem examinar cuidadosamente nossa capacidade de pagá-lo. Um empréstimo que pode ser ressarcido é de grande auxílio, mas o que não pode nos condena à escravidão. Versículo 8. Quem não age sempre com medidas certas perde sua autoridade moral para corrigir outros. Versículo 9. O generoso é aquele que se inclina favoravelmente para com os necessitados. Nosso próprio bem-estar está ligado ao bem-estar de outras pessoas, de tal modo que aquilo que fazemos para o benefício delas também nos beneficia. Versículos 10 e 11. O zombador que será lançado fora é contrastado com aquele que é puro de coração e gracioso no falar, e este último será recebido pelo rei. Versículo 12. Este versículo diz respeito àqueles que têm conhecimento da verdade e vivem de forma correta. É necessário ter disciplina e determinação, além de trabalhar arduamente para viver de maneira agradável a Deus. Ele protege e recompensa os que têm o compromisso de segui-lo. O infiel aparenta viver de um modo mais fácil, porém, em longo prazo, seus planos fracassam e sua vida fica sem sentido. Versículo 13. O preguiçoso costuma exagerar as dificuldades da tarefa da qual querem incumbir, a fim de que nada continue fazendo. Versículo 14. As mulheres estranhas atraem os homens com suas palavras. Estar sob a ira de Deus é experimentar sua indignação. Os ímpios perceberão que estão sob a ira quando vierem a cair. Versículo 15. As crianças pequenas frequentemente fazem coisas tolas e perigosas, porque não sabem as consequências de seus atos. A sabedoria e o bom senso não são adquiridos apenas pelo bom exemplo dos pais. Da mesma maneira que Deus nos treina e corrige para sermos melhores, os pais devem disciplinar seus filhos a fim de ajudá-los a aprender a diferença entre o certo e o errado. Versículo 16. Esses dois maus hábitos refletem a mesma atitude egoísta, negar o que tem ao pobre e entregar ao rico com a intenção de obter ainda mais dele. As duas atitudes são inaceitáveis diante de Deus e passíveis de punição. Versículos 17 a 21. Nesses versículos não há provérbios, mas o seguinte conteúdo: orientações sobre como tirar proveito daquilo que a sabedoria já proporcionou, o propósito dessas orientações e a natureza da mensagem. Versículos 22 e 23. Nunca se deve roubar o pobre, porque é pobre, portanto tem pouco poder para se defender, nem se deve oprimir o necessitado no tribunal, ou seja, não se deve usar os tribunais para privar o pobre de sua propriedade. O Senhor é o defensor dos pobres. O Senhor cuida particularmente dos pobres entre seu povo e punirá aqueles que os prejudicam. Versículos 24 e 25. A má atitude diante da vida e das pessoas é contagiosa e mortal. Por isso o sábio escolherá seus amigos cuidadosamente. Versículos 26 e 27. Em Deuteronômio 24, versículos 10 a 13, especifica que a cama em que dormia não deve ser retida como penhor durante a noite. Versículo 28. Mover os marcos antigos significava roubar a propriedade de um homem, bem como a herança de seus antepassados. Ao mover o marco, diminuía o tamanho da propriedade da outra pessoa. Versículo 29. Pessoas de grandes habilidades, independentemente do ofício, conquistavam o respeito até mesmo de reis. A exortação implícita é que nunca se deve descuidar da qualidade naquilo que faz. Nós estudamos aqui os capítulos 20 a 22 do livro de Provérbios.